Bom dia, irmãs, a paz seja convosco. Eu quero meditar com vocês no livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 2, que diz assim: Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José, um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai, e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar rebanho do seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão seus irmãos e como está o rebanho. E traz-me resposta. Assim enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo caminho. E perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te onde eles apacentam. E disse aquele varão: Foram daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremo-nos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. O que será dos seus sonhos? E ouvindo Ruben, livrou das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: Não derrameis sangue, lancei-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão dele para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José e a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levaram-lhe seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde e vendamo-lo
a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, aos quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, o Rubem à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou seus vestidos e tornou seus irmãos e disse: O moço não aparece, e onde eu irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai. E disseram: Temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? E conheceu-a e disse: É a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou seus vestidos e pôs saco sobre os seus lombos e lamentou o seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Na verdade, como choro, hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. A tua palavra é a verdade, a tua palavra é o caminho, a tua palavra é lâmpada, Pai. É a tua palavra que nos direciona, é a tua palavra, Senhor, que nos mostra onde nós temos que ir, o que nós temos que fazer. É a tua palavra, Senhor, que nós devemos seguir, porque ela é a única verdade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nesta manhã, Senhor, que a tua palavra possa, Senhor, abrir nossos olhos, que a tua palavra, Senhor, possa nos direcionar, Senhor, nos converter, Senhor. Às vezes nós estamos tomando caminhos de morte, caminhos, Senhor, para a cova, mas que a tua palavra, Senhor, faça, Senhor, nos retornar, Senhor, nos converter, Pai, mudar a direção. Que a tua palavra, Senhor, venha iluminar, Senhor, se nós estivermos andando, Pai, em caminhos escuros, Pai, que a sua palavra, Senhor, venha iluminar os nossos caminhos, Deus. Senhor, em nome de Jesus, fala, Senhor, os nossos corações nesta manhã. Fala, Senhor, aquilo que nós, não que queremos, Senhor, mas aquilo que precisamos ouvir de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos. Amém. A história de José é uma história muito conhecida, né? É uma história que a gente estuda lá na escolinha, quando a gente é criança. Eu ensino para as minhas crianças na escolinha dominical, né? Sobre José, sobre Jacó. A gente fala sobre perdão, né? Que José perdoou os irmãos dele. É uma história muito linda, a história de José. Mas hoje o meu coração ele se inclinou para falar para nós mulheres, né? A nossa vida às vezes tem sido como a de José, principalmente nessas épocas de pandemia, principalmente no meio de mulheres, porque eu trabalho com crianças na igreja, né? Já trabalhei com jovens, mas eu vejo assim as crianças, a sinceridade das crianças, o amor, né? Eles abraçam, você às vezes dá uma bronca neles, daqui a pouco eles estão tia te abraçando, né? Com sinceridade, não tem falsidade. Mas infelizmente no meio de nós mulheres existe muito isso. Infelizmente, é uma realidade, né? Existe muito isso, né? E aqui na história de José não é diferente, né? Não é diferente. O que Deus tá mostrando pra gente nesta manhã? Deus tem um propósito nas vidas de cada uma de nós, né? Ele tem um propósito na vida de cada uma de nós. Mas
para chegar nesse propósito, nós precisamos passar por um processo. Nada que Deus vai fazer na nossa vida vai ser fácil. Não foi fácil na vida de José, não foi fácil na vida de Davi, não foi fácil na vida de nenhum dos heróis da fé, nenhuma das mulheres da Bíblia, nenhum dos homens da Bíblia. Não foi fácil, não seria fácil para nós também, né? Mas Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nós precisamos seguir isso, nós precisamos ter bom ânimo e saber que nós vamos passar por aflições e saber identificar o processo, né? Às vezes não é uma perseguição no homem, não é o nosso vizinho, não é o nosso marido, não é o nosso filho, não é o nosso sogro, sogra, não é ninguém, não é o nosso chefe, é o processo, entendeu? É o processo. E José, ele é tão sábio, ele foi tão sábio, que lá na frente ele identificou quando os irmãos dele chegaram e foram pedir perdão, né? Ficaram com medo de José se vingar deles. Ele falou: não foram vocês que me mandaram para cá. Vocês foram um canal. Deus precisou usar vocês, porque se eu não tivesse chegado aqui hoje, como eu poderia salvar vocês? Né? Então, o primeiro obstáculo de José foi os irmãos dele, né? José era um menino sonhador, e quantas de nós não somos sonhadoras, né? Sonhador, ele sonhava grande, né? Ele pensava em algo melhor, ele sonhava com coisas melhores para a vida dele, mas Deus mostrou o sonho para quem? Foi para os irmãos de José? Foi para o pai? Não, foi para José. Então, às vezes, irmãos, nem tudo que Deus nos mostra, e eu tenho vivido isso na minha pele, sabe? Eu tenho vivido isso em mim, Deus tem falado comigo, Deus está falando comigo nessa mensagem. Nem tudo que Deus mostra para nós devemos sair falando para todo mundo. Por quê? Porque aquela pessoa, às vezes, que está falando, que está ouvindo, ela não quer ver você bem, sabe? Ela ouve, né, vocês contando, sonhando, né? Olha, Deus me mostrou isso, Deus vai fazer isso, Deus disse que vai fazer isso comigo. Mas aquela pessoa tá ali, já tá achando que você tá com espírito de grandeza, querendo ser grande, querendo ser maior, querendo ficar famosa, né? E esse sentimento é muito ruim. Eu sempre disse isso. Inveja, às vezes, é pior do que macumba. A pessoa não precisa ir lá bater um tambor, fazer um trabalho, mas a inveja, ela consome, ela corrói, ela atrapalha, sabe? O ciúme, ele é terrível. Ele é terrível. Então, nem sempre, na maioria das vezes, na verdade, o que Deus mostrou para você, para sua vida, para os seus sonhos, não é para ser compartilhado. Entende? Então, esse foi o primeiro obstáculo de José. O segundo obstáculo de José foi a cova. Ele foi jogado, lançado. Eu imagino o sentimento de José de medo quando os irmãos dele lançaram ali dentro da cova. Ele pensando: meu Deus, e agora o que vai acontecer comigo? Ele tinha só 17 anos, ele era um menino. Ele era um menino imaturo, né? Imaturo. Então ele precisava passar por esse processo para poder ele amadurecer. E lá na frente ele salvar o seu povo, sua família. E quantos de nós também não passamos por essa imaturidade? Não estou dizendo de idade, né? Não tem nada a ver com a idade. Mas por essa imaturidade de estar ali passando pela prova e ficar: meu Deus, o que vai acontecer comigo agora? Eu não sei. Parece que tudo estava dando certo. Eu acabei de ganhar uma túnica linda do meu pai. E agora eu pensei assim: não, agora vai. Agora o meu sonho vai dar certo. Agora as coisas vão melhorar para mim, né? Agora as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Porque eu já ganhei a minha túnica. Deus já falou comigo. Já falou em sonhos. Eu já ganhei a minha túnica. Então agora é agora. E aí o que acontece? Vem uma cova. Aí você cai de uma cova na sua frente e você fica ali pensando que você está sozinho, sem saber o que fazer, né? Olha para um lado, olha para o outro, só vê escuridão. Mas vem os mercadores e você é tirado da cova e aí você é vendido. E você vai fazer o quê? Vai trabalhar para Potifar.
Aí você pensa, agora sim, agora as coisas vão dar certo. Né? Agora as coisas vão dar certo, eu tô seguindo direitinho, tô orando, tô jejuando, eu tô lendo a Bíblia, né? Eu tô fazendo a vontade, tô fazendo a obra. Agora sim as coisas vão melhorar para mim, né? Mas aí o que acontece? Luta, porque nada é fácil, né? Nada é fácil. E aí aparece uma Tamar na sua vida. Aparece uma Tamar na sua vida. Para quê? Para te desestruturar, para poder tentar te desestruturar. Né? Tamar, às vezes, nem sempre é uma pessoa, mas é seu trabalho, né? É a sua igreja, você tá lá dentro da sua igreja e tem, em todos os lugares vai haver perseguição. Todos os lugares. A gente não tem que olhar para as pessoas. Nós estamos aqui, não estamos aqui para olhar para o homem, porque nosso inimigo não é o homem. Nosso inimigo são potestades, são demônios. São as pessoas. Né? Porque às vezes a minha irmã tá passando pelo mesmo que eu, e às vezes ela tá achando que eu que persigo ela, mas não é. Entende? Aparece uma Tamar para tentar nos desestruturar. Mas a gente consegue sair, né? Consegue vencer. E aí você pensa, agora sim, agora Deus vai cumprir aquilo que Ele me prometeu lá atrás, né? Agora a promessa de Deus ela vai ser cumprida. Só que a gente não está ainda preparada. Então o que acontece? Vem uma prisão. Mais um obstáculo na vida de José. Né? Mais um processo que ele precisa passar até chegar ao propósito que Deus tem para a vida dele. Em uma prisão. E aí é hora de novo de talvez, né, muitas de nós, eu falo por mim, né, de se questionar, meu Deus, estava tudo indo tão bem. Estava tudo indo tão bem, Senhor. Eu já tinha ganhado a minha túnica. O Senhor já tinha me mostrado em sonhos, né? Depois aconteceu o quê? Eu tive que ir para uma cova, Deus. Aí eu pensei que era o fundo do poço, aí o Senhor me tirou dessa cova. O Senhor me trouxe para a casa de Potifar. Eu estava indo tão bem, Senhor. Eu estava indo tão bem trabalhando, né? Trabalhando, fazendo a obra e tal. E de repente eu venho parar dentro de uma prisão e eu não fiz nada. Eu não tive culpa, sabe? Se alguém era para ter vindo parar da prisão, era para ser Tamar e não eu. Mas o que acontece? Deus, Ele sabe de todas as coisas. É Deus que dita o trajeto. É Deus que dita a sua vida. É Deus que fala, não, você ainda não está preparado. Eu preciso te colocar na prisão. Por quê? Para você liderar os presos, para você aprender a ser um bom líder, para você aprender a tratar as pessoas, para você aprender a liderar, você precisa ir ser liderado primeiro, você precisa ir para lá, passar por essa situação, você precisa primeiro liderar os presos, né, pessoas que estão ali, que fizeram tudo de ruim. Você não fez, mas eles fizeram tudo de ruim. Você precisa converter essas pessoas. Você precisa fazer algo para poder essas pessoas saírem de lá, outras pessoas entenderem, né, saberem de Deus e tal. Né? Mais um obstáculo na vida de José, a prisão. E lá dentro da prisão, José é usado. Por quê? Porque Deus precisava levantar José. Ele precisava fazer José chegar até Faraó. E lá dentro da casa de Potifar, talvez José não chegaria. Né? Talvez ele não chegaria se ele continuasse lá na casa de Potifar. Então, o que acontece? Ele vai para a prisão. E lá na prisão, ele interpreta 2 sonhos. Os sonhos do copeiro e o sonho do copeiro e o sonho do padeiro, né? E ele fala para eles, olha, quando vocês saírem daqui, quando vocês estiverem diante de Faraó, lembra de mim, por favor. Mas eles não lembraram de José, esqueceram. E isso vai acontecer na vida da gente. Isso vai acontecer. Você vai fazer o bem, você vai trabalhar, você vai ajudar, né? E as pessoas vão esquecer.
Poxa vida, mas eu ajudei tanto fulano. Poxa vida, mas eu trabalhei tanto para ajudar, né? Eu preguei, eu orei, eu cantei, eu fiz, eu tirei esse demônio, eu curei em nome de Jesus. Mas a pessoa não lembrou. Hoje eu preciso de ajuda. Cadê essas pessoas? Cadê? Cadê? Estão diante do rei, estão diante de Faraó, e esqueceram de mim. E eu tô aqui na prisão ainda. Cadê? Vem me tirar. Né? A gente passa por isso, a gente passa muito por isso. A gente passa muito por isso. Né? Você pensa que você está esquecido. Você pensa que ninguém lembra de você, que Deus te abandonou, né? Meu Deus, Deus me abandonou. Deus virou as costas para mim, Deus está em silêncio, Deus não fala mais comigo, Deus me esqueceu nessa situação, né? Mas não, Deus não te esqueceu. É preciso você passar por isso. É preciso você passar por isso. E José ficou lá 2 anos depois disso ainda. Mais 2 anos. Até que, né, o que José disse foi cumprido. O padeiro ele foi enforcado. E o copeiro ele voltou para o palácio, né, de Faraó. E aí o que acontece? Faraó tem sonhos. Tem sonhos. E aí o copeiro lembra de José. Né? Aí o copeiro lembra de José e Faraó manda falar com José, né? Manda trazer José para falar com ele. Então, o que acontece? Olha quanto processo, né? José teve que passar até chegar a Faraó e ser o segundo depois de Faraó, né? Só quem mandava mais do que José era o Faraó. Era José que resolvia, era José que mandava, era José que fazia, José que acontecia. Mas Deus, ele não vai pegar você e vai te levantar do nada. Não vai. Vai. Primeiro a gente precisa passar por essas coisas. Vai ter apedrejamento, vai ter prisão, vai ter cova, vai ter inveja, vai ter ciúme, vai ter gente falando mal de você, vai ter perseguição, vai ter. O crente que não é perseguido, o crente que não acontece nada, que está vivendo a mil maravilha, dobra o seu joelho e pergunta para Deus o que está acontecendo, porque sempre vai haver esse tipo de coisa. Se sua vida estiver indo direto para o propósito, vai acontecer, vai ter cova, vai ter prisão, vai ter perseguição de mulher de Potifar, vai ter ciúme dos seus irmãos, vai ter inveja, vão arrancar a sua capa, vai ter tudo isso, vai ter dúvida no seu coração, vai ter tristeza, vai ter, meu Deus me abandonou, vai ter, mas se você seguir firme como José, se nós seguimos firmes como José, sem desistir, sabe? Ele, não, mas eu vou conseguir, em nome de Jesus, Deus está comigo, né? E ser fiel, ser firme como José, a um momento você vai ser levado até Faraó, você vai chegar ao palácio, Deus vai te honrar, você honrando a ele primeiro, Deus vai te honrar e vai te colocar perante a Faraó, e Faraó vai te fazer governador. Entendeu? Deus vai Deus vai te fazer governador, né? Não Faraó. Deus vai te fazer governador. Mas, para quê? Só para poder você pisar na cabeça do seu inimigo? Quem me viu passar na prova e não me ajudou? Quando veio na benção vai se arrepender? Não. Não é por isso, não. Porque Deus não faz nada sem ter um propósito. Vai chegar um dia, como aconteceu com José, em que o povo precisou de ajuda. E se José não tivesse sido jogado na cova? E se eu e você não tivesse passado por problema, né, por perseguição? A gente ia conseguir ajudar alguém que está passando por perseguição lá na frente, talvez? Tudo que Deus faz tem um propósito. Nada que acontece na nossa vida, nada é sem propósito. Agora, resta saber se nós vamos saber passar por esse processo. Né? Primeiro tem o processo, para depois chegar ao propósito. Né? Então, o que acontece?
os irmãos de José vêm até José, sem saber, né, que eles estavam diante do irmão deles. E aí vem a cura interior, a cura por dentro, né, o abraço, o amor, né. José precisou ficar frente a frente com os irmãos dele. E ele poderia ter falado, ter deixado morrer de fome, né? Podia ter mandado prender. Agora vocês estão diante de mim, vocês não me prenderam, agora vai todo mundo ser preso também, vão virar escravo do Egito. Mas José era temente a Deus, sabe? O tempo que ele passou no Egito, uma terra diferente, né? Uma terra que não servia ao Deus de José, mas ele não se corrompeu. Ele até esteve ali no meio, ele até se vestia igual a eles, sabe? Ele até se comportava talvez como eles, né? Julgava as causas, ajudava e tal, mas ele não se corrompeu. Ele nunca deixou de adorar a Deus, ele nunca deixou de servir a Deus, né? Nunca. Porque se não fosse Deus, ele não teria chegado onde ele chegou. Se não fosse o coração dele, se não fosse... Porque Deus podia ter levado qualquer um dos irmãos dele, né? Mas Deus viu no coração de José uma sinceridade, uma pureza, uma fidelidade, né? O perdão que depois ele precisava liberar mais à frente para os seus irmãos, para sua família. E Deus, ele precisou fazer José passar por tudo isso, não foi à toa. O que você está passando, o que eu estou passando hoje, não é à toa. Não é à toa. E hoje eu consigo enxergar isso. Antes eu ficava, meu Deus, poxa vida, Senhor, eu estou fazendo tudo certo. Por quê? Por que isso está acontecendo? A gente tem que parar de perguntar por quê. E perguntar para quê? Para quê, Senhor? Qual é o propósito? Onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer fazer através de mim? Porque antes de Deus fazer através de mim, primeiro Ele vai fazer em mim. Primeiro Ele precisa tratar em mim o perdão para que eu consiga perdoar, para que eu consiga liberar perdão, para que eu consiga pedir perdão e para que eu consiga pregar o perdão. Primeiro Ele precisa trabalhar em mim o amor para que eu consiga pregar o amor. Como eu vou amar se Deus não trabalhar em mim isso primeiro? Primeiro Ele vai fazer através de você, para depois... Primeiro Ele vai fazer em você, para depois Ele fazer através de você. Então, minhas irmãs, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu fiquei a semana inteira pedindo a Deus, Senhor, me dá uma palavra, Senhor, me dá uma palavra. Eu peguei, tentei fazer esboço, eu tentei várias coisas, sabe? Mas hoje, agora de manhã, Deus me despertou e eu vim para a sala. Deixei minha filha dormindo lá no quarto, vim para a sala. Abri a Bíblia, sem esboço, né? E eu sei que Deus está falando com alguém. Às vezes é comigo. É comigo também, eu sei disso. Sei que também é comigo. Mas eu sei que Deus está falando com alguém através dessa palavra aqui. Tem alguém aqui no grupo que precisa ouvir. Você não está sozinha, não. Você não está sozinha. Tá difícil? Tá difícil? Deus está com você. Tá difícil, né? Você está sendo perseguida? Mas olha só. Tudo tem um propósito. Tudo. Não se desespera. Não se desespera. Não se desespera. Faça que nem José fez. Aceita o processo. Aceita o processo. E Deus vai te levar até o propósito. Amém? Então, fica com Deus. Que Deus nos dê um bom fim de semana. Que este sábado possa ser um sábado abençoado nas nossas vidas. Que Deus, Ele possa, no decorrer desta semana, desse fim de semana, que Deus possa abrir nossas mentes,
Porque, gente, não é porque nós somos crentes, nós somos cristãs, que nós não estamos imunes às coisas, às dúvidas, às interrogações na nossa cabeça, no nosso coração. Nós não estamos imunes, nós somos humanos. A gente tem que aceitar a nossa condição de humano. E dependente de Deus, nós somos dependentes dele. Ai de nós. Não é porque nós somos cristãos que nós estamos imunes, não, a passar por certos tipos de coisa. Mas olha só, nós não estamos sozinhos, você não está sozinha não, Deus está contigo. Levanta essa cabeça, levanta a cabeça. Caiu na cova? Levanta a cabeça, você vai sair. Está na prisão? Levanta a cabeça. Levanta a cabeça, porque o Deus que te colocou, porque é Deus que te colocou para passar pelo processo, é o mesmo Deus que vai te tirar e vai te colocar lá no palácio. Então levanta a cabeça. Para de murmurar, mulher murmura muito. Mulher murmura muito. Para de murmurar. Para de murmurar. Para de achar que o seu marido é seu inimigo. Para de achar que seu filho é seu inimigo. Sua vizinha, o irmão da igreja. Para de achar. Para de achar. Porque quando os irmãos de José chegaram até ele e falaram: meu José, perdão, perdão. Perdão, porque olha o que a gente fez, nada que a gente fez tem perdão. Tá, lança a gente na prisão também, por favor. E José falou: não foram vocês que me trouxeram para cá. Vocês não têm culpa de nada. Vocês foram instrumentos. Porque se vocês não tivessem me vendido, como que ia ser agora? Tava todo mundo morto. Ia todo mundo morrer. Inclusive José. Então tem pessoas, às vezes, que vão te perseguir, que eles estão sendo um instrumento para fazer você ficar mais forte. Para você ficar mais resistente. Entendeu? Então para de olhar o seu irmão, o seu parente, como o seu inimigo, porque não é. E passe a amar essas pessoas. Amém? Ficam todas com Deus. E que a paz seja convosco. Bom dia, irmãos, a paz seja convosco. Eu quero meditar com vocês no livro de Gênesis, capítulo 37, a partir do versículo 2, que diz assim: estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos